Você já recebeu um passe energético? É sobre isso que nós vamos falar. E vai ser muito importante você acompanhar aqui, mesmo que você não tenha recebido ou que você mesmo seja um passista, porque vamos falar várias coisas importantes sobre várias linhas de passes energéticos. Porque o passe energético é uma prática comum nas casas espíritas, na Umbanda, no Candomblé ou nas terapias holísticas, onde uma pessoa transmite energias benéficas e equilibradoras a outra pessoa, por meio da imposição das mãos. Mas também há outras formas de transmitir a energia, como veremos adiante nesse vídeo. Devemos respeitar sempre a necessidade da pessoa, se tivermos a possibilidade de conversar com ela antes do passe. Todo o trabalho deve estar restrito àquilo que ela necessita e o que ela pede. As várias linhas de centros espirituais se diferenciam muito no tipo de técnica e na profundidade do trabalho e de seus resultados. Ao escolher um centro, você deve estar conectado por identificação com aquela linha para se soltar e se sentir mais à vontade e aproveitar todos os benefícios que se pode conseguir naquele local. Uma coisa muito importante que não se comenta muito, que não é muito usual se falar, é o retorno que a pessoa deve oferecer ao centro ou ao profissional que se faz, que ele fizer o trabalho gratuitamente. Deve sempre ter uma troca de energia para demonstrar a gratidão, porque sempre tem que haver os dois lados do oferecimento. Se não puder oferecer algo no dia, amanhã volte e ajude aquele lugar a ajudar mais pessoas. Isso pode ser feito em forma de dinheiro, comida, trabalho ou algo que se precise. O passe pode ser magnético, energético ou espiritual. Vamos além do que estamos acostumados a escutar sobre o passe espírita, feito nos centros espíritas. Vamos abrir um pouco mais para entender como podemos compartilhar a nossa energia, ou a energia universal, ou a energia espiritual, de várias maneiras, mas sempre com a intenção de auxílio e compaixão. O compartilhar a energia deve ser o foco no coração, onde mora o centro do amor, no chakra cardíaco, que é um centro energético que vibra nessa frequência elevada de cor amarelo-ouro. Mais comumente utilizamos as mãos para fazer essa transmissão, onde pode-se obedecer a algumas técnicas no passe magnético, em que o passista se conecta com as hierarquias presentes que repassam as energias que serão retransmitidas pelo passista. Este deve saber os movimentos corretos, obedecendo às regras de concentração, dispersão e limpeza de energia. A qualidade pode ser calmante se aplicada com 1,5 m mais ou menos, ou ativante se próximo ao corpo. A energia pode ser emitida pelas palmas das mãos e pelas pontas dos dedos, dependendo de quem aplica. Os movimentos podem ser verticais, de cima para baixo, ou horizontais, de dentro para fora. Movimentos lentos localizados concentram energia em determinados. Esses pontos podem ser sentidos através do tato magnético, onde percebe uma sensação ao passar a mão sobre um local, ou através de movimentos de pêndulos radiestésicos, observando se há acúmulo ou dispersão de energia. Pode estalar os dedos após cada movimento para dispersar as energias negativas. O importante é que não haja rituais, apenas movimentos suaves, obedecendo a linha espiritual ou holística que segue. Os rituais afastam o passista de seu sentimento e conexão interior, valorizando apenas movimentos externos. O passista deve ter um conhecimento específico da linha de energia do corpo, dos centros de energia, da dispersão e concentração energética, dos vários tipos de movimentos e aprofundar em conhecimentos mais detalhados como a doutrina espírita, os ensinamentos do Candomblé ou da Umbanda, ou ensinamentos teosóficos ou da Yoga ou os holísticos, desde que sejam sensatos e úteis para o trabalho. Ramatiz nos diz sobre o asseio de quem aplica um banho relaxante e roupas limpas, bem como limpeza nas mãos, antebraço até os cotovelos, antes de começar os trabalhos. Mãos sujas, com impureza do mundo, misturam frequências mais baixas. A qualidade mental e emocional
e uma boa saúde física é como um filtro que pode dificultar ou facilitar a transferência de boas energias. No passe espiritual, onde ocorre com o médium incorporado, a entidade que comanda o trabalho pode manter a sua própria técnica, não precisando seguir nenhum protocolo, mas realizar a energização conforme o seu conhecimento, egrégora e linha espiritual. Este conhecimento pode ser transmitido a outros participantes para o aprendizado no momento. Não deve haver julgamento neste caso da eficiência e da forma com que ocorrem os movimentos e a rapidez do passe. Ainda segundo Ramatiz, a pessoa que recebe o passo não deve cruzar as mãos e os pés. Fecha-se o circuito eletromagnético dos próprios fluidos em circulação. Quando o circuito é fechado, ele se polariza e cessa o contato direto entre o paciente e o passista, e baixa o tom do magnetismo do perispírito. Ele não recebe as energias doadas pelos passistas, dissolvendo-se no ambiente. Sempre com a intenção amorosa e de conexão espiritual, os trabalhos devem ser sempre com a intenção amorosa e de conexão espiritual. Há uma diferença de como esta energia é transmitida entre as várias linhas espirituais. No caso do espiritismo, ocorre uma doação fluídica quando o passista entra em sintonia com bons espíritos benevolentes. Isso se dá apenas com a imposição das mãos, sem tocar, mantendo uma pequena distância. Um ambiente silencioso, com preces e vibrações positivas, ajudam o receptor a receber as energias benéficas. Não ocorre como mágica, depende muito da fé, da receptividade e do quanto o receptor deseja fazer as suas próprias reformas íntimas. Na Umbanda, o passe energético é feito no terreiro por guias espirituais incorporados nos médiuns, como preto velhos e caboclos. Envolve imposição das mãos, ervas, benzimentos, sopros e defumações, dependendo da necessidade de cada pessoa que recebe. Tem um componente mais ritualístico e usa de elementos da natureza. É conduzido com auxílio dos orixás e entidades de luz. Pode ser feito durante as giras ou momentos reservados. No candomblé, o passe é feito pelos sacerdotes e pais e mães de santo, por imposição das mãos em rituais específicos. É usado ervas, oferendas, obrigações e iniciações. Toques de atabaques e cantos sagrados movimentam e canalizam energia para cura e proteção. Tudo acontece através da relação com o orixá, muito ligado à natureza. Acontece de forma mais restrita e cerimonial do que na Umbanda, que é mais voltado para o público, com forte presença das entidades. Nas terapias holísticas, o passe faz parte da transmissão energética que a própria sessão terapêutica promove. Durante uma sessão, normalmente a pessoa que recebe fica deitada e a que aplica fica de pé, movimentando as mãos como se acariciando o campo energético de quem recebe. Esses movimentos mudam conforme a modalidade do terapeuta. O Reiki utiliza um percurso com as mãos harmonizando o campo e utilizando símbolos e mantras para a abertura e sintonia do que se pretende, dependendo da necessidade no momento. Pelo Reiki ocorre o acesso a energias cósmicas, que é o Rei, e da Terra, que é Ki, onde o terapeuta repassa essas energias direto para o cliente. A apometria também incorpora, durante sua aplicação em transmissão de energias, normalmente ligadas à fonte das entidades com que se trabalha. Pode ser espírita, umbanda, candomblé, xamânica ou holística. Geralmente a apometria lida com entidades, onde quem transmite deve se ligar a uma fonte específica para canalizar e seguir os rituais específicos daquela linha, saindo um pouco dos passes feitos pela imposição das mãos, mas também podemos considerar uma transmissão ou doação energética fluida ou prânica. Os yogis passam a energia pelos chakras, que são centros energéticos, utilizando principalmente o cardíaco e o frontal. A concentração mental em algo específico também pode emitir e irradiar uma massa de luz e enviar para alguém, como uma forma de pensamento sendo visualizada.
Os yogis também transmitem o prana, que é a pranificação, pelo sopro, emanando para outra pessoa. Na Umbanda, as baforadas fazem parte da técnica, provavelmente pela influência afro e indígena, onde se misturam as culturas xamânicas que também utilizam essa técnica. Todas essas formas são apenas a exteriorização da energia dos chakras, do amor e da conexão espiritual. O que realmente importa é nos conectarmos a todos com a luz superior, sem os limites humanos ou achismos espirituais. Estudar e conhecer todo nosso potencial, que é incalculável, nos dá a liberdade da ação com a intenção de repartir com todas as pessoas vibrações benéficas e realizadoras. Independente da linha espiritual que se está, seja espírita, umbanda, candomblé, holística ou alguma oriental, o receptor deve estar com o coração aberto e humilde, silenciar os seus pensamentos, elevando ao alto a sua mente, se mantendo em estado de oração, evitando agitações e situações agressivas, mantendo uma alimentação leve antes de receber o passe. E após o passe, agradecer em silêncio, não tecer julgamentos externos e evitar ambientes negativos. Aquele que aplica o passe deve buscar sempre o seu autoaperfeiçoamento, manter sempre uma reforma íntima, a prática da caridade e o estudo do conhecimento da doutrina. Antes do passe, fazer uma prece sincera, pedindo o amparo dos espíritos de luz e sintonizando-se com o amor. Manter bons pensamentos sempre e evitar ambientes tóxicos. O equilíbrio do passista reflete na qualidade do passe, com movimentos suaves em direção ao campo energético da pessoa, como se massageasse com energias, as energias ao redor da pessoa que recebe, imaginando direcionar as energias das hierarquias de luz para o equilíbrio energético e saúde física daquele que busca. Deve-se confiar na espiritualidade e não forçar o processo. Tanto aquele que recebe como aquele que aplica deve visualizar uma luz vinda do alto, passando pelo seu corpo e conectando com o outro, abrindo o seu coração com a intenção de ascensão, sem impedimentos, confiando que energias superiores farão o seu trabalho de purificação e harmonização. Aquele que aplica deve focar a sua intenção no alto, sem se distrair, com sentimentos de compaixão e humildade, deixando que a espiritualidade superior conduza o processo. E aquele que recebe, sentir que a luz permeia seu corpo, purificando suas emoções, seus pensamentos e cada célula física do seu corpo, fortalecendo o seu espírito. Se mantenha em estado de gratidão a todos os benfeitores espirituais, se sentindo em paz. Os benefícios do passe energético são variados. Ocorre o equilíbrio energético. Movimenta e melhora a qualidade da energia em todo o campo energético da pessoa, limpando e colocando em seu lugar as qualidades da energia e suas funções. Ocorre a purificação dos fluidos negativos, removendo acúmulos, miasmas e cargas negativas causadas por pensamentos, emoções e ambientes desequilibrados. Alívio emocional e mental. Reduz emoções negativas como a ansiedade, a depressão, a tristeza e pensamentos negativos, através de uma limpeza nos corpos sutis e elevação da frequência energética. Ocorre uma conexão espiritual, fortalecendo a ligação espiritual com o eu superior, com hierarquias de luz e com a fonte. Abre e amplia a frequência e comunicação superior, levando a uma expansão da consciência. É um complemento também terapêutico. Pode auxiliar em conjunto os tratamentos médicos e psicológicos em andamento, potencializando a cura e aliviando os sintomas. E ocorre uma melhora na qualidade de vida. Com a elevação e expansão da consciência, a atmosfera da vida se torna mais leve e positiva. Os acontecimentos se tornam mais suaves. A condução dos problemas ficam mais fáceis, com maior lucidez e serenidade. O corpo físico consegue trabalhar melhor quando as energias se equilibram,
e há uma conexão maior com a fonte de todas as coisas. O passe energético é muito importante quando se quer ter mais clareza na vida, um auxílio para os seus problemas de saúde e um aumento da sua espiritualidade. O resultado do passe depende não só de quem aplica, mas de quem recebe. A pessoa que recebe deve saber o que quer, porque o efeito energético será canalizado tanto quanto intensa é a fé e a pureza da intenção. A busca pelo resultado deve ser consciente e a linha do passe energético deve estar em sintonia com a sua crença espiritual e a identificação com o centro espírita, como ou com o terreiro ou com o terapeuta. É importante o aprofundamento no conhecimento em sua linha espiritual que segue ou gostaria de seguir, para haver uma conexão melhor com o ambiente e as hierarquias presentes. O conhecimento faz abrir portas de estruturas internas e espaços internos que não conhecíamos, e isso faz aumentar a possibilidade de atuação das energias superiores em trabalhar com uma potencialidade maior. Podemos dizer que o passe energético é o trabalho espiritual básico para qualquer linha de espiritualidade, onde, a partir daí, novas portas irão se abrir.